Oi, meu nome é Larissa e hoje a gente vai falar sobre estágio. Normalmente, quando você vai nesses sites de dicas de entrevista de emprego e entrevista para o primeiro estágio e etc., você sempre recebe aquelas dicas assim: não use muito perfume, chegue na hora certa, aquelas dicas que todo mundo dá, todo mundo sabe e todo mundo tenta seguir na maioria das vezes, né? Quando eu fui fazer a minha primeira entrevista, eu parei pra pensar em algumas dicas que normalmente a gente não recebe, mas que também, quero deixar isso muito claro, não cabe em todas as situações. Pra quem não sabe, eu faço jornalismo e tô fazendo estágio em uma rádio daqui da minha cidade. E vocês estão sentindo essas tremedeiras porque meu gato tá brincando aqui na base da câmera. Então, deixa aí. Trabalhando lá e fazendo a entrevista de emprego e tudo, eu percebi algumas coisinhas que acho legal compartilhar com vocês. Então eu fiz uma listinha e aqui vão as 5 coisas que você tem que fazer antes de fazer a sua entrevista ou começar a estagiar. A primeira dica é: não acredite no horário. Eu quero deixar bem frisado que isso foi no meu caso e normalmente não é assim, mas em alguns casos pode ser que seja. Eu fiz a minha entrevista de emprego, fui contratada como estagiária, né? E no primeiro dia eu cheguei lá no horário que tinham me pedido, que era 8 da manhã. Eu cheguei um pouco mais cedo, eu cheguei acho que 7h40. E quando eu cheguei lá não tinha absolutamente ninguém na empresa, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Nem a faxineira, nem a recepcionista, nem os chefes, nem o meu supervisor, eu não tinha ninguém. E era o meu primeiro dia, eu não sabia o que eu tinha que fazer, então eu fiquei lá à mercê. Mas o que eu quero dizer com não acredite no horário? Normalmente você quer chegar um pouco mais cedo para causar uma boa impressão. Mas se marcaram às 8, chega às 8. Se marcaram às 7, chega às 7, né? Às vezes é bom você chegar mais cedo para causar uma boa impressão, mas pode ser que não tenha ninguém lá para ver essa boa impressão. Dica número 2. O seu chefe e o seu supervisor podem ser muito mais legais do que você imagina. Quando eu cheguei lá na entrevista de emprego, eu tava bem nervosa e achei o meu chefe bem rígido, assim, né, na hora da entrevista. Mas é lógico que ele vai ser assim, porque ele vai ser seu chefe, ele quer mostrar que ele tem o poder dele ali dentro da empresa e ele quer ver o seu potencial. Então ele vai ser mais sisudo, assim, na hora da entrevista de emprego. Meu supervisor já se mostrou super amigão, assim, na primeira hora. Então, essa dica é mais tipo, não fica nervoso, sabe? Não fica nervosa. Quando você chegar lá, você vai sentir. Você vai estar nervoso na hora, ok. Mas tenta não transparecer tanto isso. Sente ali o ambiente e tal. E com o passar do tempo você vai ver que não é exatamente daquele jeito. Com certeza, não vai ser daquele jeito. Ou vai ser pior ou vai ser melhor. Mas a minha dica é que eles podem ser mais legais do que aparentam. Dica número 3. Seja prestativo. Que essa dica não precisa nem explicar demais assim, né? Porque você vai chegar no seu emprego novo, no seu estágio novo, ou no seu primeiro estágio, como é o meu caso, e você... Você vai querer causar uma boa impressão. Então, como você vai fazer isso? Você não vai chegar lá e fazer só o que te mandarem. Como foi no meu caso, meu chefe me pediu para fazer uma matéria sobre o tempo, eu fiz e não fiquei parada esperando ele mandar mais, entendeu? Eu terminei e cheguei lá nele e falei: pronto, o que mais eu posso fazer? E aí nisso eu fui aprendendo mais coisas, e o bom é que quando você se mostra prestativo, eles vão ver que você quer aprender, então você não vai ficar fazendo só aquela coisa a qual você foi designada no seu emprego ou no seu estágio. Você vai aprender mais coisas sobre a própria empresa. E isso é muito bacana, isso é muito legal. Mesmo que o seu plano não seja ficar nessa tal empresa pro resto da sua vida, você vai levar sempre essas coisas pros seus próximos empregos e pro resto da sua vida. É fato. Dica número 4. Esteja preparado para imprevistos. No meu caso, o imprevisto foi falar ao vivo na primeira semana. Como eu disse, eu trabalho numa rádio e quando eu cheguei lá eu tinha que fazer umas notinhas para postar no site da rádio. Eu achei que esse seria o meu emprego como estagiária, o meu trabalho como estagiária, mas não foi bem assim. Porque eu não lembro se foi no primeiro ou segundo dia, eu acho que já foi logo no primeiro, que eu cheguei no estúdio para acompanhar como estava sendo a apresentação do programa.
E aí meu chefe, que tava lá apresentando, virou pra mim e falou: não é mesmo, Lara? E fez uma pergunta pra mim no ar que não vem ao caso repetir agora. E aí eu travei, eu congelei assim, e não sabia o que responder, né? Eu só parei assim, e aí puxaram o meu supervisor, né, que é meu amigão que eu falei, já veio puxando o microfone pra mim e me posicionou certinho como que eu deveria fazer pra falar. E aí eu só falei, ok. Aí ali, a partir daquele primeiro dia, né, que o meu chefe viu que tipo, ok, eu apertei ela conseguiu sair da situação, vamos ver. Conforme foi passando o tempo, eu comecei a apresentar o programa junto, eu virei uma das locutoras lá do programa. Então, aí vai uma parte do esteja preparado para imprevistos, junto com seja prestativo. Mostra as suas várias faces durante o seu trabalho, porque daí você vai ser mais valorizado. E aí vai ser muito mais bacana pro seu lado profissional. E a última dica, dica número 5, é sinceridade. Seja totalmente sincero. Isso já começa lá na entrevista. Na própria entrevista você já tem que mostrar quem você é. Quando eu fui fazer a entrevista, eu achei que eu não ia ser contratada, porque o meu chefe fazia as perguntas e eu, quando fico nervosa, dou risada. Não foi muito legal rir na cara do chefe logo na entrevista, sabe? Mas ele viu que eu tava nervosa, ele viu que eu não tava tentando esconder quem eu sou quando eu fico nervosa, eu não tava toda tensa, eu tava tentando levar numa boa e tava respondendo as perguntas que ele fazia. Então ele levou isso numa boa, entendeu que eu tava nervosa e ainda me acalmou, sabe? Ele virou, calma, não precisa ficar nervosa desse jeito, respira que a gente vai continuar. E foi legal, foi bacana. Ele viu esse meu lado, eu mostrei pra ele, porque também se acontecesse o tal do imprevisto e eu ficasse travada, como que ele ia me levar pra frente na empresa, sabe? Então, é isso aí, seja sincero 100% do tempo, que vai dar tudo certo. Não adianta enganar, porque uma hora a verdade vem à tona, e aí é pior pro seu lado. Pra quem tá se perguntando, esse é o meu primeiro estágio, mas não é o primeiro emprego, só que o primeiro emprego, como era em uma escola de inglês, eu não precisei dar realmente uma entrevista, assim, dizendo como eu era e tudo mais. Eu tive que dar uma aula. Então essas foram as 5 dicas que eu tinha pra dar sobre entrevista de estágio ou emprego. Eu espero que tenha sido útil e boa sorte na entrevista de vocês. Um beijo e até a próxima!